esse momento aqui, ele surgiu a partir de uma necessidade apontada por alguns colegas, até mesmo gestores, no congresso do COSEMES. Eles até solicitaram, então, que a gente organizasse esse momento. O Conselho Regional de Farmácia, em parceria com a Federação das Associações dos Municípios, a FAMURS, a gente organizou esse momento, então. Lembrando que a parceria do Conselho e FAMURS vem desde o termo de cooperação assinado entre as entidades desde o ano de 2013, né, e que depois vai ser falado mais um pouquinho, resultou, nesses últimos anos, um trabalho bastante profícuo, bastante sólido entre as entidades, né, e que hoje é mais um evento que nós conseguimos organizar. Para falar sobre o assunto, convidamos o grupo condutor da assistência farmacêutica do Rio Grande do Sul, que é o grupo hoje, um grupo que representa os farmacêuticos de todas as macro-regionais do Rio Grande do Sul, mais a farmacêutica Ana Capelari, representando o COSEMES. Eu e o Everton Borges representamos o CRF, então, neste grupo, e o Paulo Azeredo é o assessor técnico da área da saúde da FAMURS, que compõe o grupo também. Mais tarde, depois, então, também vocês vão conhecer um pouquinho das ações do grupo. Então, hoje aqui nós vamos estar representados pelas farmacêuticas Regiane Fontana Magnin, coordenadora da assistência farmacêutica e gestora do programa Rede Bem Cuidar no município de Fazenda Vila Nova. Também a Cassiane Bolzan dos Passos, coordenadora do grupo condutor da assistência farmacêutica, FAMURS, e Conselho Regional de Farmácia. Também coordenadora da assistência farmacêutica da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul. E a Gabriela Burlamac, farmacêutica, coordenadora da Divisão de Fomento à Qualificação da Assistência Farmacêutica do Departamento Estadual da Assistência Farmacêutica da Secretaria Estadual da Saúde, né? E ela coordena, então, este programa junto à Secretaria da Saúde pelo Departamento de Assistência Farmacêutica. O Departamento de Assistência Farmacêutica, uma grande conquista dos farmacêuticos nos últimos anos e que já demonstrou a importância dele, escrevendo já uma nova história para a assistência farmacêutica do Rio Grande do Sul, qual nós conseguimos e tivemos grande participação farmacêuticos de todo o estado do Rio Grande do Sul. Estamos aqui, então, com as meninas já prontas para começar a palestra. Também quero ressaltar que nós temos aqui na nossa plateia o nosso conselheiro regional de farmácia, o Gabriel Loz, de Campo Bom, está aqui. Eu não sei se a Luciana Lega entrou, se eu tenho outro conselheiro aqui, mas eu vi o Gabriel, então, que está conosco aqui também, farmacêutico da Saúde Pública de Campo Bom e conselheiro regional. Obrigada, Gabriel, por estar aqui conosco. Obrigada a todos que estão aqui para prestigiar essa capacitação. Importante nós aprendermos e termos um conhecimento bom nesse sentido, para saber a importância, para poder realmente investir naquilo que o programa veio, ao objetivo do programa e aplicar direitinho os recursos. Isso é de suma importância para todos, né? Para os gestores, farmacêuticos, demais envolvidos e para a população, principalmente, né? Quero lembrar aqui, em nome do Conselho Regional de Farmácia, dia 18 e 19 de outubro, teremos o nosso 9º workshop da saúde pública. Vejam que já estamos no 9º, nem a pandemia conseguiu nos parar. E eu vi aqui, eu acho que a presidente do GT da Saúde Pública entrou aqui. Raquel, você está aí, né? Eu vi você entrar. Mas, enfim. Então, já estou divulgando aqui. Ainda essa semana devem abrir as inscrições, tá? Será presencial. Aqui, a Raquel acabou de me dar oi. Ela é a presidente do GT da Saúde Pública, responsável pela organização do 9º workshop. O ano que vem será o 10º. E é um evento já também consolidado aqui no Rio Grande do Sul, organizado sempre pelo Conselho e pela FAMURS, tá? Com participações especiais. E este ano teremos, então, premiações em relação à gestão da assistência farmacêutica, onde já estamos com o edital pronto, deve sair até sexta-feira, tá?
onde vamos avaliar os melhores planos de assistência farmacêutica, Plano Municipal de Saúde, consequentemente, o capítulo da assistência farmacêutica. Então, estão todos convidados, né, todos intimados a participar do 9º workshop. Será aqui, então, em Porto Alegre, onde nos últimos anos sempre aconteceu, no auditório do Fórum 2, aqui, que já está reservado para nós para os 2 dias também. Será um grande evento também, tá bom? E para finalizar, acalmar a todos que o Conselho está atento aos PLs que a cada dia chegam lá no Conselho, na Câmara dos Deputados, além dos medicamentos de supermercados e do piso salarial. Nós fomos surpreendidos agora com outro, então, de um deputado aqui do Rio Grande do Sul que possibilita que técnicos que se inscreveram através de ação judicial antes da 13.021 venham a ser responsáveis técnicos por farmácia. Vai ser uma grande luta, não descansamos nunca, né? Não temos sossego, mas a gente tem sempre, com a mobilização de todos, com a união, a gente tem vencido, e eu acho que vai ser mais um que a gente vai mostrar a nossa força, a nossa mobilização. Então, só para você saber que o Conselho já está mobilizado, nós temos a participação direta na comissão parlamentar, através do nosso conselheiro Everton Borges, e também na nossa presidente, que tem seguido, está lá em Brasília, e quando pode, os outros diretores também sempre estão lá. E mesmo com eleições, a gente achou que não ia ter algo parecido, mas veio mais esse. Vamos lá, então, vamos à luta. Bom, pessoal, voltamos então, 19h37, vamos para a nossa atividade, então. Agradeço a todos pela presença aqui nesta noite, em especial a nossas colegas Regiane, Cassiane e Gabriela, por aceitarem o nosso convite, né, e compartilhar os seus conhecimentos. Então, os recadinhos, que deixem os seus nome completo no chat, mesmo não tendo certificado, mas só para a gente ter, então, a noção de quais ou de onde são os colegas que participaram, né? Deixar o microfone no mudo, né? E a palestra será gravada. Ao final das apresentações, vocês fiquem à vontade para escrever dúvidas no chat, perguntas, ou até mesmo falar ao microfone, tá? Só levantar a mão que a gente vai estar acompanhando aqui aqueles que querem se manifestar, tá bom? Meninas, é com vocês, estarei aqui acompanhando, qualquer coisa me chamem no WhatsApp também. Cássia, eu acho que é contigo, né? Isso aí, vamos lá. Então, vamos iniciar. Gostaria primeiramente de dar as boas-vindas a todos, agradecer. Estamos agora com 161 participantes, estamos bastante felizes. Então, vamos compartilhar a apresentação. Está aparecendo? Está abrindo. Apareceu. Tudo certinho aí? Certinho. Então tá, eu vou iniciar então. Então, vamos falar hoje sobre um dos programas mais importantes, eu diria, da nossa área farmacêutica dos últimos tempos. Eu sempre digo que o que eu estou vivenciando hoje é um sonho que eu almejava, sei lá, que eu imaginava que isso ia acontecer, mas que ia demorar muito tempo para acontecer, que é essa questão de estruturar a assistência farmacêutica, da gente poder estar atendendo os pacientes e deixando de sermos os entregadores de caixinhas, porque o nosso papel na sociedade, na população, ele é muito importante. Nós somos o elo entre o paciente e o médico. Muitas vezes o paciente ele vai para a consulta, só que ele tem vergonha de perguntar. E para quem que ele acaba recorrendo? Para o farmacêutico, ou seja, a gente tem toda a chance de poder estar prestando uma orientação para o paciente para a gente fazer a diferença na vida dessas pessoas. E acho que esse é um dos objetivos do Farmácia Cuidar Mais, é humanizar o atendimento para que as pessoas se sintam acolhidas, estejam num ambiente confortável e que o próprio farmacêutico ele possa ser devidamente valorizado como ele merece. Então, aqui, a Zelma já falou previamente sobre as palestrantes da noite, então essa parte eu já vou passar.
Vou entrar um pouquinho aqui, então, no como que a gente chegou, então, no dia de hoje. Ali no 29 e 30 de junho deste ano, tivemos o 32º Congresso Estadual do COSENS RS. Ele foi realizado na cidade de Gramado. Foi um congresso... Então, aqui tivemos no dia 29 e 30 de junho o evento do COSENS, em que tivemos o painel da assistência farmacêutica na atenção básica, representando o programa Farmácia Cuidar Mais, o Roberto Schneiders, que era, na época, o diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica, a Zelma Padilha, representando o Conselho Regional de Farmácia, a Ana Capelari, que estava na organização do evento, e eu que estava representando os municípios. Então, neste painel, o Roberto trouxe os dados do programa, apresentou o programa, eu trouxe o relato do nosso município, e daí, neste painel, o Roberto solicitou que a gente organizasse o evento de hoje. Ele sugeriu que a gente fizesse um evento para trazer como é que estava organizado a parte do Farmácia Cuidar Mais, trazer relatos de municípios, porque uma das maiores dificuldades dos municípios é cumprir os prazos. E por isso que, então, estamos aqui no dia de hoje, estamos em agosto, né? Tivemos também a prorrogação dos prazos pela Secretaria Estadual de Saúde, que foi uma coisa muito solicitada por vários municípios. Então, hoje a gente vai focar principalmente ali na parte da aplicação correta dos recursos, que é o que as outras palestrantes irão falar. Então, aqui eu vou trazer um pouquinho sobre a história do Grupo Condutor da Assistência Farmacêutica do Rio Grande do Sul, que a gente fala que ele é filho da FAMURS e filho do CRF-RS. Então, em 2019, tivemos um evento na FAMURS. Então, em 2019, tivemos um evento na FAMURS, em que vários municípios, a parte da assistência farmacêutica participou. E foi organizado pelo CRF-RS e pelo Grupo Técnico de Trabalho da Saúde Pública. Foi feito um mapeamento da assistência farmacêutica, foram feitas diversas atividades, e entre uma delas foi sugerida a criação de um grupo que tivesse representantes farmacêuticos de todo o estado, de cada macro-região de saúde. Foi algo meio que a gente se reuniu em grupos e a gente acabou, meio que foi solicitado quem queria participar, sabe? Porque a gente tem bastante dificuldade que o pessoal gosta de participar, mas na hora de realmente ir para a ação, a maioria das pessoas acaba meio que recuando. Daí foi uma escolha meio que assim, conforme a disponibilidade de cada um. E aos pouquinhos a gente foi organizando este grupo. Então, este grupo ele existe desde 2019, a gente estava fazendo as reuniões, só que daí acabou vindo a pandemia, né? Aí a gente acabou se reunindo de forma online, só que online a gente sabe, tem todas as dificuldades. Agora, em abril deste ano, a gente voltou, e agora, então, estamos nos reunindo praticamente todo mês. A gente se reúne lá na FAMURS, que a gente tem muito apoio da FAMURS, do CRF-RS, é um trabalho completamente voluntário, e aqui eu apresento para vocês o logo do nosso grupo, que foi criado pela equipe do CRF. Eu digo que eu tenho muito orgulho disso, que para mim isso é uma realização profissional muito grande, a gente poder ter um grupo de trabalho, a gente tem pessoas completamente engajadas, como eu disse, é um trabalho completamente voluntário, que a gente vem, na verdade, para somar, né? Passou para o mapa? Passou. Tá. Então, aqui, como que é formado este grupo de trabalho? Então, o nosso estado, ele é dividido em macro-regiões de saúde, certo?
São 7 macro-regiões de saúde. Eu vou pegar aqui minha colinha, porque eu quero ler o nome de todos os colegas que fazem parte do grupo. Porque é um grupo, como eu falei, ele é um grupo que a gente está muito engajado e que a gente está conseguindo evoluir em várias demandas. Porque o que acontece? A gente tenta organizar de uma forma que tragam-se demandas de todos os municípios, problemas que a gente enfrenta, estratégias para a gente estar conseguindo fazer algumas ações, e aos pouquinhos a gente está tendo umas conquistas que a gente está bem feliz assim. Então, macro-região dos Vales, temos a farmacêutica Regiane, de Fazenda Vila Nova, que está de palestrante hoje. A suplente é a Pâmela Ferreira Todendi, de Passa Sete. Macro-região missioneira, a titular é a farmacêutica Luciana Alegre, de Santa Rosa, e a suplente é a Ameluz, de Panambi. A macro-metropolitana é a Mariana Portal da Costa, de Glorinha, e a suplente é a Ana Paula Barrufi, de Tramandaí. A macro-região sul, nós temos 3 membros, a Marisa Ferreira Leite, de São Lourenço do Sul, a Andréia Bartes, de Cristal, o Alexandre Coelho, de São Lourenço do Sul também. Macro-região norte, temos o Daniel, de Erechim, e a Janaína, de Aratiba. Macro-serra, temos eu, Cassiane, Boa Vista do Sul, e o Brian, de Canela. A macro-região centro-oeste, temos a Raquel, de Uruguaiana, e a Ariana, de Santana do Livramento. Aí nós temos também a representação da capital, que é o Leonel Almeida, de Porto Alegre, né? E a Graziele Pedraza, também Porto Alegre. Do COSENS, nós temos a representação da Ana Capelari, CRF, o Everton e a Zelma, e da FAMURS, o Paulo Azeredo Filho. E também temos uma representante do ensino e pesquisa, que é a Alexandra Bresolin. Então, o nosso grupo tá bem, a gente fala que a gente está conseguindo evoluir em várias coisas. Teremos, inclusive, um espaço no site da FAMURS, e estamos com alguns projetos bem legais que a gente está tentando, principalmente com um dos maiores problemas da ciência farmacêutica, é a judicialização. E a gente está tentando evoluir também nesse quesito. Então, aqui eu trago, deixa eu só ver se vai passar, peraí. Passou. Apareceu a fotinho? Sim. Tá, então aqui nós temos algumas fotinhas das reuniões deste ano, que são realizadas, como eu já falei, ali na FAMURS, tá? E no momento, então, eu estou na coordenação do grupo, a Mariana de Glorinha está de vice-coordenadora e o Daniel de Erechim está de secretário. Então, aqui temos alguns agradecimentos especiais que a gente gostaria muito de fazer. A FAMURS, na pessoa do Paulo, o CRF, na pessoa da Zelma e do Everton, e os nossos apoiadores, que é, no caso, o COSENS, representado pela Ana Capelari, farmacêutica, e os prefeitos dos municípios aos quais a gente está vinculado, porque sem essa parceria, né, a gente sabe que a gente não consegue evoluir. Tem alguns gestores que ainda veem a parte da assistência farmacêutica, não entendem o que a assistência farmacêutica faz, mas aos pouquinhos a gente está conseguindo evoluir. Então é isso, agradeço a todos e agora podemos então passar a palavra para a Gabriela. Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, sou a Gabriela Burlamac, atualmente coordeno a divisão de fomento à qualificação da assistência farmacêutica no Estado e faço parte do grupo, então, que coordena o programa Farmácia Cuidar Mais. Eu vou pedir para o Lucas compartilhar minha apresentação, porque eu tive que participar pelo telefone. Vou compartilhar. Então, enquanto tu abre aí, só comentando, o departamento então vem desenvolvendo uma série de ações para apoiar os municípios na implementação do programa, além do curso, do nosso site, que a gente procura manter sempre atualizado, com informações, os manuais dos eixos, né, foram abertos grupos para troca de experiências, visitas técnicas, reuniões, agora a gente tem feito diversas reuniões nas regionais. Então, mas no Congresso do COSENS, então, surgiu a necessidade de fazer algumas ações mais direcionadas aos gestores, né? Então, por isso esse evento hoje,
E também, recentemente, a gente fez um ofício conjunto da CES com o COSEMS, também direcionado aos gestores, reforçando a responsabilidade, então, dos gestores em relação ao programa. Então, tá. Só antes de começar, só pontuar duas coisas aqui com vocês também. Essa semana passada foi publicado, então, o decreto 56626, da Política Estadual de Assistência Farmacêutica, da qual vários de vocês que estão aqui presentes fizeram parte dessa construção. A gente está muito feliz com o resultado desse processo, né? Todo o processo de construção da política foi um processo muito, né, coletivo e participativo, está servindo de referência já procurados por diversos estados. Então, agradecer a participação de todos. Agora, né, vamos participar para começar uma nova etapa da implementação da política. Também vamos precisar atuar sempre em conjunto. Hoje também, eu até por isso estou participando aqui pelo telefone, a gente está participando essa semana do Fórum Brasileiro de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia, que hoje, na abertura do evento, é um evento organizado pelo INAC, pelo Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia, e hoje na mesa de abertura com o CONASEMS, CONAS, representantes da OPAS, de departamentos do Ministério, o Estado foi destaque na abertura hoje, né, em função da política, da implementação do cuidado farmacêutico no Estado, e em relação ao programa Farmácia Vai à Escola. Então, muito legal ver o sucesso desses programas, né, e como o protagonismo do Rio Grande do Sul em relação à assistência farmacêutica, que só é possível graças à participação e envolvimento de todos vocês. Então, foi um momento muito legal, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque vocês fazem parte. Pode passar, Lucas. Está aparecendo certinho? Inclusive, o trabalho sobre a implementação do cuidado farmacêutico no Estado está entre os finalistas, então, do Prêmio Nacional, que o resultado sai essa semana. Então, sobre o programa Farmácia Cuidar Mais. Só retomando com vocês que esse programa... Obrigada. Esse programa, então, tem o objetivo de ampliar, qualificar e promover os serviços farmacêuticos nas farmácias de medicamentos especiais no Estado. É um programa inédito, né, não só por ser a primeira vez que o Estado está fazendo esse repasse aos municípios, especificamente para assistência farmacêutica, para a qualificação da estrutura da assistência farmacêutica, mas por ter essa contrapartida da prestação dos serviços farmacêuticos pelo município, né. Aproveitando, então, já que esse evento tem esse objetivo de atingir, né, de contar com a participação dos gestores também, cabe destacar a importância dos serviços farmacêuticos, não só na promoção da qualidade da promoção da saúde, melhoria da qualidade de vida dos pacientes, mas também no impacto que a oferta desses serviços tem na redução de custos com hospitalizações e reconsultas geradas pela não adesão ao tratamento e por demais problemas relacionados à farmacoterapia. Acho que também tenho aí uma experiência de 10 anos no município, a gente vê o número de reconsultas que são geradas no município, o paciente que já tem o diagnóstico, já tem o tratamento indicado, e acaba tendo diversos retornos, gerando um monte de reconsultas, por não ter a resolução de problemas relacionados à farmacoterapia e por não ter adesão ao tratamento. Então, os gestores, especialmente, têm essa importância na redução de custos. Pode passar. Não, desconfigurou? Então, o programa é regulamentado por essas 3 portarias, que falam da implementação, da regulamentação do programa, do recurso complementar e, recentemente, da portaria, então, que ampliou o prazo para execução dos recursos dos eixos cuidado farmacêutico e identidade visual, né, que tinha previsão para conclusão em junho, e foi prorrogada até dezembro, junto com o eixo estrutura. Pode passar. Então,
o programa está estruturado nesses 3 eixos de implementação. O eixo estrutura visa ampliar a capacidade de atendimento, garantir a qualidade do armazenamento dos medicamentos e melhorar a ambiência das farmácias. O eixo cuidado farmacêutico, então, visa fortalecer as práticas clínicas no âmbito da assistência farmacêutica. E o eixo identidade visual visa, então, identificar os locais que prestarão serviços para que os pacientes entendam, né, que esse estabelecimento, muito mais do que simplesmente fornecer um medicamento, é um lugar de cuidado, é mais um ponto que ele vai estar sendo cuidado dentro da rede. Pode passar. Então, os municípios receberam o recurso com base no porte, né? Cabe destacar que esse porte não é o porte populacional, é o porte baseado no número de pacientes cadastrados nas FMEs em setembro do ano passado, foi quando foi feita a portaria, e que esse recurso, a implementação, a utilização do recurso, então, é regulamentada por essas 2 portarias, né? 50% do recurso... desculpa, pessoal, desconfigurou totalmente a apresentação agora com o Lucas apresentando. Então, o 50% do recurso que cada município recebeu é relativo à primeira portaria. Então, essa portaria determina que 40% do recurso deve ser utilizado no eixo estrutura, 30% no eixo cuidado farmacêutico e 5% no eixo identidade visual. E o resto de 50% do recurso, referente à portaria do recurso complementar, então ela determina que no mínimo 70% do recurso deve ser utilizado no eixo estrutura, e daí o resto do recurso pode ser utilizado no eixo cuidado farmacêutico a critério do município. Né? Daí na segunda portaria, então, não tem recurso previsto para a identidade visual, visto que o recurso da primeira já contempla a necessidade desse eixo. Então. Algumas questões importantes, então, sobre a utilização do recurso. Todo recurso só pode ser utilizado no âmbito das farmácias de medicamentos especiais. Não existe nenhuma vedação de se essa farmácia funciona em ambiente compartilhado com a farmácia básica do município, né? Então, isso não é um problema, mas tem que ser sempre no âmbito das farmácias de medicamentos especiais. O recurso não pode ser utilizado, então, para compra de medicamentos e custeio de recursos humanos no atendimento farmacêutico, e que o saldo remanescente e os rendimentos da aplicação financeira dos recursos pode ser utilizado em qualquer um dos eixos do programa. Pode passar. Então, as sugestões que nós temos feito para os municípios para a utilização dos recursos, elas têm como base o diagnóstico que a gente fez com os municípios que aderiram ao programa, através de um formulário eletrônico que a gente viu os 446 municípios que aderiram, relacionado aos 3 eixos. O pessoal deve estar cansado de tanto diagnóstico que a gente tem feito ultimamente, mas a participação de vocês na resposta desses diagnósticos é muito importante para pautar as nossas ações, e inclusive, né, construção de novos programas, enfim. Então, as nossas sugestões partem desse diagnóstico que levantou as principais necessidades dos municípios. Pode passar. Então, em relação ao eixo estrutura, esse recurso pode ser utilizado para reformas e obras, equipamentos e materiais permanentes, né, necessários para a estruturação das farmácias de medicamentos especiais. Tendo essa estruturação sempre deve, né, seguir minimamente a legislação sanitária e tem como base as diretrizes para a estruturação das farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Com base no nosso diagnóstico, a gente chegou ao resultado que mais de 30% dos municípios não tinham a quantidade suficiente de câmeras frias para armazenamento correto dos medicamentos, então tem sido um dos itens mais demandados pelos municípios. Além disso, um dos itens, outro item que foi bem expressivo, o resultado do diagnóstico, foi a insuficiência de cadeiras na sala de espera. Né? E a gente estimula muito
que o ambiente de espera seja confortável para o paciente, para que já deixar ele predisposto depois a receber a orientação farmacêutica, receber os serviços farmacêuticos, né? Se o paciente fica ali esperando de pé, que é a realidade em muitos municípios ainda. Lucas, só dá uma olhadinha ali no chat que eu só pedindo para entrar. A realidade de muitos municípios ainda, o paciente fica sempre esperando de pé, na hora de receber o atendimento, ele quer pegar o medicamento e sair correndo. Então, é uma boa utilização do recurso, a ampliação da capacidade de espera dos pacientes e o conforto desse ambiente. Pode passar. Quando a gente fala em investimento em estrutura, a gente não pode esquecer de questões de acessibilidade, né? Então, a gente orienta que os municípios sempre prevejam rampas de acesso, corrimão e demais itens para facilitar para pessoas com deficiência. E um item muito importante, que acho que esse foi o mais chocante do nosso diagnóstico, é em questão ao ambiente de atendimento, né? Que apontou que quase 80% dos municípios, os pacientes são atendidos em pé. Né? Então, aí já é uma fotinha então, de uma farmácia que já teve a adequação desse ambiente de atendimento, né, com as orientações que a gente costuma passar, para o paciente ser atendido sentado, sem barreiras no atendimento, né, sem vidros ou grades, que vai dificultar a comunicação do farmacêutico com o paciente, e sugere-se também essa divisória lateral para conferir certa privacidade para o momento do atendimento. Então, em relação ao eixo de identidade visual, o único item obrigatório era a placa, né, de identificação do estabelecimento, mas nós sugerimos diversos outros itens, que os materiais estavam disponíveis no nosso site, agora, infelizmente, em função das redações do período eleitoral, a gente teve que tirar, em seguida vai voltar daí, com as readequações necessárias. Mas os farmacêuticos estão muito criativos em relação a esse item, então alguns exemplos ali da identificação da farmácia. Esse exemplo do meio, além de então de identificar o estabelecimento, ele confere conforto térmico ao ambiente, né, que ele é um plástico assim que protege do sol, e a identificação das equipes também, além de diversos outros itens. Pode passar. Só um pouquinho. Lucas, tu tá olhando, acho que tem pessoal que tá pedindo para entrar. Sim, eu a princípio não estava aceitando depois de 15, um pouco mais de minutos de tolerância. Mas agora eu voltei tem que a aceitar. Pode aceitar. Não, agora eu voltei a aceitar todos. Tá, ok, obrigada. Aproveitando que eu vi que a Ana Fontana levantou a mão, para ela fazer o questionamento dela no chat, que no final da palestra vão ser tiradas todas as dúvidas. É isso. Então, em relação aos serviços farmacêuticos que devem ser prestados pelos municípios, também os serviços obrigatórios são conforme o porte também, sendo que para porte 1 e 2 é obrigatório apenas a dispensação com orientação sobre os medicamentos aos usuários com asma e DPOC. Em relação ao porte 3 e 4, além da dispensação com orientação, então, a consulta na primeira dispensação, previamente agendada, aos pacientes que estão iniciando o tratamento. E para o porte 5, então, além desses dois serviços, o acompanhamento farmacoterapêutico para os pacientes que não têm adesão ao tratamento ou estão com a asma e DPC sem controle. Esses são os serviços obrigatórios e a utilização do recurso no eixo deve garantir que o farmacêutico tenha condições de prestar minimamente os serviços obrigatórios. Pode passar. Uma pergunta que assim, toda hora parece que a gente em relação à obrigatoriedade do consultório, né? Não é obrigatório os portes para o porte 1 e 2, e também não tem a vedação que esse consultório seja compartilhado. Mas mesmo assim, para esses municípios, a gente tem sugerido que já se preveja os consultórios no
no projeto, né, visto que não se tem, não é sempre que aparece recurso, né, então já garantir esse local para os serviços. Então, em relação a esse eixo, além da construção e reforma, adequação do ambiente para o... Eu acho que desconfigurou mesmo a apresentação, o pessoal reclamou mesmo. Eu tinha aqui no meu computador, tive que passar para o Lucas, se ele pudesse compartilhar. O pessoal não... Mas depois eu posso compartilhar. Depois eu posso compartilhar a apresentação também, pessoal, sem problemas, tá? Depois a gente disponibiliza direitinho também a tua apresentação para o pessoal daí. Certo. Eles fiquem tranquilos. Então, em relação à estruturação do consultório, né, obras e reformas para o consultório, itens básicos de um consultório comum, né, cadeiras, mesas, computadores, maca, pia com água corrente, balança, esfigomanômetro, enfim. Então, esses itens, além, a gente tem sugerido também dispositivos que auxiliem na orientação farmacêutica. Dispositivos simulados que auxiliem na orientação. Pode passar, Lucas. Aqui, como exemplo, são fotos que os próprios municípios têm enviado para a gente, né, de itens que os municípios desenvolveram. Ali é o projeto de um consultório farmacêutico e ali um estojo para a guarda dos medicamentos, separando daí por turno, e que eles devem ser administrados para facilitar a orientação farmacêutica. Pode passar. Tá. Outro aspecto muito importante do programa em relação à prestação de contas e ao monitoramento das ações. Então, a prestação de contas vai ser pelo relatório anual de gestão, mas, além disso, a gente está fazendo, então, um monitoramento da utilização dos recursos, no qual os municípios têm que mandar mensalmente, através das coordenadorias regionais de saúde, os dados da utilização do recurso em todos os eixos. E assim como foi feito o diagnóstico inicial do programa, vai ser feito um diagnóstico final, então, depois de dezembro, quando concluir o prazo, para a gente conseguir mostrar, né, os resultados da implementação do programa. Pode passar. Então, aqui a planilha, que os municípios têm que responder mensalmente. Né? Então, além dos itens obrigatórios exigidos pelo programa, em relação ao CNS, o registro no Conselho de Farmácia e o alvará sanitário. Então, a planilha mês a mês, por cada eixo, em qual os municípios têm que responder ali o valor que já foi liquidado. Não é o valor empenhado, tá, pessoal? É o valor liquidado. A gente ainda tem uma dificuldade de ter esse retorno de alguns municípios, então peço para vocês que os municípios que não responderam, que procurem as coordenadorias e enviem os dados. Esses dados são muito importantes para a gente poder prever ações de suporte para vocês, e, inclusive, que a gente possa pleitear futuramente novos programas, então é muito importante a gente ter esses dados, tá? Inclusive, a prorrogação do prazo veio a partir desses dados que a gente recebe de vocês, que a gente pudesse subsidiar a nossa solicitação para prorrogar o prazo junto à secretaria. Pode passar. Aqui são os dados por CRS. Né? A gente tem uma certa preocupação em relação a isso, porque a gente vê que muitas regionais, esse aqui está usado por regional, né, não por município, ainda, né, pensando que o prazo termina em dezembro, o prazo está curto, ainda falta muito recurso a ser liquidado. Então, no que a gente puder ajudar vocês em relação a isso. E, por favor, busquem as coordenadorias e enviem esses dados. Certo, pessoal? Acho que pode passar para a próxima. Fiz uma fala rapidinha aqui, para que as gurias agora pudessem mostrar como é que está sendo a implementação nos municípios. Só queria pedir para o Lucas compartilhar agora um vídeo bem rapidinho, 1 minutinho, de Santiago, que foi o primeiro município do estado que executou todo o recurso do programa. Vou compartilhar.
Santiago recebeu, pelo programa Farmácia Cuidar Mais do Governo do Estado, um valor de R$110 mil, que foram investidos em infraestrutura do armazenamento e cuidado com medicamentos e com o cuidado farmacêutico. Então, vocês podem ver pelas imagens, a gente conseguiu organizar uma sala de espera com cadeiras para os pacientes aguardarem, né, guichês de atendimento. Na sala de cuidado farmacêutico, nós conseguimos, então, montar uma infraestrutura para atender de forma individualizada, privacidade os pacientes, né? E conseguimos organizar também uma infraestrutura dos armários para guarda desses medicamentos em condições ideais, principalmente os termoláveis, que foram adquiridas 3 câmaras frias, né? Que elas têm um controle exato de temperatura de 2 a 8 graus, garantindo uma qualidade perfeita para os medicamentos adquiridos pelo SUS. E também conseguimos uma infraestrutura em relação à parte de gestão, né? Com computadores, impressoras, porque é através desses equipamentos que a gente manda os processos de medicamentos especializados para o Estado, e lá eles são analisados e os pacientes de Santiago recebem, então, todos esses medicamentos. A Liana tem uma equipe ótima lá em Santiago. Eles tinham uma estrutura que era uma salinha 2x2, com a porta dividida ao meio, que era onde eles faziam o atendimento. E eles conseguiram desenvolver esse trabalho ótimo, ficou bem, a gente vai conhecer a estrutura delas lá, um ensino pequeno, mas eles ficaram com ótima estrutura, graças ao envolvimento de toda a secretaria, do gestor, né, toda a equipe técnica que apoiou o programa lá e que deu prioridade para isso, por isso eles tiveram uma utilização tão rápida do recurso. Eles concluíram, eles fizeram esse mês a inauguração, ali, perguntinha no chat. Esse mês eles fizeram a inauguração do serviço. Agora é contigo, Cássio. Então tá, vamos lá, seguindo então a nossa segunda palestrante da noite, a Regiane, de Fazenda Vila Nova. Agora ela vai trazer o exemplo do município onde ela trabalha, como que foi feita toda a parte de execução, de controle dos recursos. Pode iniciar, Regi. Deixa eu compartilhar aqui. Tá aparecendo direitinho aí para vocês? Aparecendo. Sim. Tá. Então tá. Então, boa noite a todos. Meu nome é Regiane. Primeiramente, eu queria falar que eu fiquei bem feliz em ver vários colegas aqui da nossa regional e espero que a gente também tenha um número representativo aí de gestores, né? Que demonstra a preocupação com a ciência farmacêutica, com o bom uso do dinheiro público. Então, eu me formei na Univates em 2011, tenho especialização na área de farmacoterapia clínica, cuidado farmacêutico e também sobre a atuação do farmacêutico na atenção primária à saúde. Estou no município de Fazenda Vila Nova há 8 anos, atualmente eu coordeno assistência farmacêutica e também sou gestora do programa Rede Bem Cuidar no município, assim como a Cassi, também sou membro do grupo condutor da assistência farmacêutica da FAMURS e do CRF. E foi então como membro desse grupo e representando os municípios aqui da macro-região dos vales, né, que numa apresentação sobre o uso dos recursos no nosso município, aqui na nossa coordenadoria de saúde, e alguns municípios depois, alguns colegas farmacêuticos me chamaram, me acionaram, falando um pouco sobre essa preocupação com relação à questão do uso dos recursos, assim, para fins diversos do que a Gabriela já bem falou anteriormente. Então, a gente teve essa solicitação do Roberto lá no Congresso do COSEMS, e a gente está fazendo essa apresentação hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre como a gente vem fazendo na prática no nosso município. Rapidamente, então, para falar um pouco sobre a estrutura e o nosso RH, a gente tem uma farmácia básica municipal, somos em 3 farmacêuticas, eu 40 horas,
farmacêutica Paula, 40 horas, e a farmacêutica Janaína, 16 horas. A nossa farmácia básica municipal, ela fica aberta das 8 da manhã às 21 horas. Nós temos 4 salas, sendo a sala de dispensação, 2 salas para estoque e um consultório farmacêutico agora. 2 guichês de atendimento, sendo um prioritário. E fazemos, então, dispensação dos medicamentos, os componentes básico, estratégico, especial e especializado, ou seja, AME, medicamentos da quimioterapia, SAI, HIV, hepatites, tuberculose, e a gente atende uma média de 150 pacientes dia. Isso registrados nos sistemas, no sistema AME, no sistema de fraldas e no sistema da nossa farmácia básica. Outras atividades que a gente realiza também são visitas domiciliares, atendimentos compartilhados com outros colegas, médicos, enfermeiras, psicólogas, enfim. Também realizamos as avaliações multidimensionais do idoso, que estão previstas no programa Rede Bem Cuidar, assim como os outros colegas. Participamos de grupos de promoção e prevenção de saúde, cursos e capacitações, então a gente faz parte dos grupos de gestante, de combate ao tabagismo e todos os outros que a gente vem a desenvolver no município. E mais recentemente, então, as consultas farmacêuticas. Hoje, como a gente trabalha com asma e DPOC, que é previsto no programa Farmácia Cuidar Mais, e também com pacientes com diabetes mellitus e insulino dependentes, que foi o pontapé inicial para tirar o nosso consultório farmacêutico do papel, quando a gente teve a troca de frasco para caneta, e começou a perceber essa demanda dos pacientes, que embora o frasco vá melhorar, enfim, a questão da qualidade de vida, a facilidade da aplicação, mas os pacientes precisam ser capacitados, né? E aí a gente começou a perceber que na nossa dispensação a gente não teria como fornecer essas informações ali com outras pessoas circulando, com, enfim, ruídos de comunicação, visuais, sonoros. Então, a partir daí que a gente começou a tirar do papel, e com a Farmácia Cuidar Mais, veio o que a gente precisava, né, que era o recurso para estruturar esse consultório. Então, a gente combinou que eu falaria um pouquinho, assim, sobre a construção do Plano Municipal de Saúde, bem brevemente, então, que é um instrumento de planejamento para definição e implementação das ações na área da saúde, nas diferentes esferas da gestão do SUS, e que vai incluir a análise situacional e, a partir daí, definir, então, diretrizes, objetivos, metas e indicadores. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Plano Municipal de Saúde é o que vai nortear as ações para os próximos anos, né? E a assistência farmacêutica, assim como as outras áreas técnicas, elas devem participar para que a gente consiga executar essas ações com êxito depois. Então, juntamente com a gestão, foi definida uma equipe técnica responsável pela elaboração desse plano. A gente realizou encontros para avaliar a análise situacional, definição e priorização das necessidades, elaboração das diretrizes, definição dos objetivos e metas, e a partir daí, os indicadores, ou a forma de monitorar essas ações. Esse plano ele foi submetido à aprovação do Conselho, e eu só trouxe aqui para ilustrar, então, a nossa análise situacional, que a gente montou, então, em conjunto com as outras farmacêuticas, falando um pouco sobre assistência farmacêutica no nosso município. Então, fizemos a caracterização do setor de assistência farmacêutica, e junto com essa equipe técnica, então, a gente definiu as diretrizes, objetivos, metas e indicadores. O que eu trouxe aqui é só uma parte bem pequenininha, assim, para ilustrar um pouco do que a gente vem fazendo, e ali no objetivo número 11, que eu coloquei uma setinha, então, naquele momento, a gente estava em fase de aderir ao programa Farmácia Cuidar Mais, a gente colocou como um objetivo. Ali no item 9 também, a gente falou sobre a implementação do consultório farmacêutico e as ações de cuidado farmacêutico, então, que era algo que a gente já vinha pensando, e coloquei umas setinhas aí em alguns dos outros objetivos que eles já estão em fase de execução, já estamos trabalhando, então,
para regulamentar a nossa comissão de farmácia terapêutica, para oficializar, documentar a nossa REMUME, né, que até então a gente tem ela na prática, mas ela não estava documentada, oficializada. Então, falando um pouquinho sobre o programa Farmácia Cuidar Mais. O nosso município é um município de porte 1, então a gente recebeu um valor de R$70 mil, 2 parcelas de 35 mil. Como eu falei antes, então a gente colocou lá no Plano Municipal de Saúde que a gente queria aderir para depois executar as ações relacionadas à farmácia Cuidar Mais. Montamos no início do ano um plano de aplicação e adequação dos recursos para cada eixo, submetemos ao conselho a utilização desse valor e iniciamos então com as adequações iniciais. O cadastro no CNES, a gente já tinha esse cadastro, então foi só necessário incluir a parte de farmácia de medicamentos especiais. Como a gente já era uma UDM, uma unidade dispensadora de talidomida, a gente já tinha um relatório de inspeção da vigilância sanitária, já tínhamos certidão de regularidade, fizemos a instalação da identidade visual, realizamos o curso de capacitação em asma e DPOC, iniciamos, a realização dos serviços farmacêuticos. Então, sendo porte 1, a gente precisaria fazer dispensação orientada. A gente fez, então, dos 27 usuários que a gente tem atualmente, com 9 a gente conseguiu sentar e fazer dispensação orientada, depois do nosso consultório, e com 4 a gente fez, então, a consulta de primeira dispensação. Aqui, então, um pouquinho do que a gente fez até então com parte do recurso. Então, dentro do eixo identidade visual, a gente fez as placas de identificação, tanto da fachada da farmácia básica, como também do consultório farmacêutico. A gente fez uniformes para nós, jaqueta, moletom, camiseta, jaleco. A gente fez impressão dos materiais de papelaria que estavam lá no site, né? O receituário, as pastas, cartões para marcação de consulta. Dentro do eixo cuidado farmacêutico, então, também estava prevista a possibilidade de aquisição da câmara fria. A gente adquiriu uma câmara fria grande, como a Gabi comentou antes, a gente é um dos municípios que não tinha câmara fria suficiente para conservação dos termolabs, especialmente depois que a gente passou a receber canetas de insulina. A gente fez impressão de folders orientativos relacionados à asma e DPOC, que estavam no manual lá do nosso curso. A gente adquiriu um aparelho de pressão digital de braço, para que durante as consultas a gente não precise se deslocar com os pacientes até outro setor da unidade para verificar a ferir a pressão, que a gente também pode fazer isso. A gente comprou um termigrômetro para a câmara fria nova, e essas sacolas retornáveis, que tem uma foto aí, porque no serviço de cuidado farmacêutico, além de a gente prestar toda a orientação, repassar o nosso conhecimento, ser multiplicador de conhecimento com o usuário, sempre que a gente tem algo a mais para dar, também é uma forma de vincular com o paciente, né? Então, a gente uniu o útil ao agradável. Os pacientes que aderirem ao cuidado farmacêutico, os pacientes que vierem nas consultas, cumprirem com os nossos combinados, a gente vai, então, disponibilizar para eles essas sacolas retornáveis para que eles possam vir com elas na retirada de medicamentos. A gente ainda não recebeu, mas já fez o processo de aquisição de um estabilizador de tensão de energia. Até deixo isso como uma dica ou uma sugestão para os municípios que têm oscilação de energia, né? Especialmente no verão. E a gente comprou uma caixa maior para transporte de termolabs, visto que a gente tinha que levar 2, às vezes até 3 caixas para conseguir comportar a nossa retirada. Essa caixa é uma caixa maior, ela tem rodinhas e puxador, porque elas ficam bastante pesadas, né, em função do Gelox.
Dentro do eixo estrutura, então, a gente está estruturando o nosso consultório farmacêutico, parte dele já está montado. Adquirimos também prateleiras para o estoque, depois eu vou mostrar umas fotos para vocês. E também um armário, que fica na sala de dispensação, para a gente armazenar a parte documental do AMI, que é uma parte que é bem expressiva, né? A gente ainda está em fase de receber, então, computadores, um computador para o consultório, hoje a gente usa um notebook, trocar o computador, um dos computadores da sala de dispensação, que é o mais antigo, impressoras, estrados, fragmentadora, cadeiras, escada, um roteador e prateleiras para a sala de dispensação. Então, aqui eu trouxe uma foto, a foto bem à esquerda aqui, ela mostra como era a nossa farmácia básica quando eu cheguei lá no município em 2014, a gente tinha essa mesa amarela aqui no cantinho, e para a gente atender o paciente, então, a gente levantava, ia lá naquele guichezinho de vidro, atendia, conversava com o paciente, pegava a prescrição, vinha, buscava o medicamento, dispensava no computador, ia lá e simplesmente entregava para o paciente. Então, era mais ou menos assim a nossa dispensação antes. Na foto do meio dá para ver ali as dietas do AMI, que a gente não tinha lugar para armazenar, a parte documental que ficava ali em cima também, porque não tínhamos onde guardar, e a gente começou as adequações. Algumas delas a gente já tinha iniciado com um recurso do Qualifar, que a gente tinha recebido em 2017 e 2018. Então, hoje a nossa sala de dispensação, ela funciona assim. A gente trocou o piso também com o recurso do Qualifar. Na foto de baixo, vocês conseguem ver ali o armário que a gente fez para a parte documental, a nossa câmara fria grande, nova, a parte dos bins ali, onde a gente armazena os medicamentos. Aqui, então, a nossa sala de estoque, antes da dispensação. O nosso consultório farmacêutico hoje, ele veio para a gente como uma sala de estoque a mais, há um tempo atrás, porque a gente precisava de um lugar para armazenar as fraldas, e a partir daí, então, que começou a construção da ideia de montar o consultório. A gente fez essa porta para ter um acesso por dentro da farmácia, então o consultório ele é acessado por dentro da farmácia, mas a gente também tem um acesso por fora, então pelo corredor da Unidade Básica de Saúde. Bem à esquerda dá para ver, então, como era, né, os armários, os poucos armários que a gente tinha, que farmácia normalmente até então, assim, a gente vai pegando o que vai sobrando dos outros setores, o que os colegas vão sobrando, a gente vai pegando para a gente, né? E agora, então, como cuidar mais, a gente está conseguindo estruturar a nossa farmácia de forma bacana, né? Tá ficando bonita. Então, aqui é depois da reforma. Esse armário branco a gente tinha adquirido já com recurso do Qualifar. Então, todos os medicamentos, os psicotrópicos, a gente guarda ali, a gente guarda estoque também. E os medicamentos do AMI, a gente guardava numa dessas portinhas, mas já não estava mais comportando, então, esse estoque. Então, a gente fez um armário novo. E essa parte de madeira marrom, a gente fez agora, como cuidar mais. A nossa ideia, então, é também guardar as dietas e as fórmulas aqui nessa sala, que tem acesso tanto pela sala de dispensação, quanto pelo consultório farmacêutico. Aqui é o nosso consultório, bem à direita, embaixo, como eu falei, a gente recebeu essa sala para armazenar fraldas e dietas, né? Então, ela era assim, com muitos documentos, e a gente foi organizando, foi estruturando, e hoje o nosso consultório montado. Então, a gente colocou uma porta de correr para que a gente tenha acesso. Esse armário, que embaixo está parecendo fechado e em cima aberto, é o nosso armário de medicamentos do AMI. Então, a partir de agora, pacientes que vêm retirar medicamentos do AMI, dos medicamentos especiais,
Durante o dia, a gente vai fazer a dispensação dentro do consultório e não mais lá na sala de dispensação. A mesa, enfim, cadeira, gaveteiro, isso tudo a gente adquiriu. Aqui, então, para ilustrar um pouquinho das atividades do cuidado farmacêutico que a gente realizava, então, antes do consultório, a gente não deixava de fazer, mas a gente fazia onde dava e quando dava. Então, tem um atendimento que eu estou realizando na sala do gineco, tem um atendimento que eu estou realizando na sala da enfermeira, tem um atendimento que é na sala da oficineira, enfim, onde tinha vaga, a gente pedia para o paciente esperar um pouquinho e acabava atendendo como dava. E para finalizar, então, eu coloquei um pouquinho, muito brevemente, assim, dos resultados parciais, o que a gente teve de benefícios até agora. Então, a melhoria da infraestrutura, né, da estrutura física, e especialmente a ambiência, que é o que eu vinha falando, é um ambiente agradável, é um ambiente que é limpo, sem ruídos de comunicação, sem ruídos visuais e sonoros, a gente senta, conversa com o paciente, sem barreiras, isso melhorou a qualidade do atendimento em não 100%, 200%, a possibilidade de agendamento de consultas, então a gente já tem agenda aberta lá no sistema SUS, junto, assim como os nossos outros colegas já tinham, farmacêutico era um dos únicos profissionais que não tinha agenda aberta, agora a gente tem agenda, então a gente consegue agendar os nossos pacientes. A questão da otimização da farmacoterapia, com relação a como a gente começou lá com o diabetes, a melhoria dos parâmetros, a gente tem esse paciente bem à direita, na última foto, que estamos eu, a enfermeira e um casal de idosos, que era um paciente totalmente descompensado com relação à glicemia, né, e depois das consultas farmacêuticas, no caso dele, em loco, na casa dele, devido à dificuldade de locomoção, ver o resultado da glicemia dele, super controlada, ver ele bem, mais feliz, se sentindo bem, em função da melhoria dos parâmetros, é algo que não tem preço, que já justificaria tudo o que eu falei. Com relação aos pacientes de asma e DPOC, que é o que a gente vem trabalhando no Farmácia Cuidar Mais, a gente verificou bastante a questão da redução das crises. O que acontece, mesmo que a gente prestava essas orientações lá na dispensação, são orientações que a gente prestava correndo, vendo 5 ou 6 pacientes atrás, aguardando impacientes, sacudindo as receitas ali atrás do paciente, enfim, e acabava gerando um estresse que fazia com que a gente não conseguisse atender da forma que a gente gostaria. Então, dentro do consultório, que a gente consegue sentar e conversar com calma, a gente conseguiu perceber que quase que 100% dos nossos pacientes, em algum momento, tinham alguma falha no uso do dispositivo, especialmente ali do formoterol com budesonida, que é a nossa maior demanda, né? Então, não esvaziavam o pulmão, ou então não enxaguavam a boca e tinham feridas, a questão de horários, enfim, uma infinidade de falhazinhas que a gente identificou. E a gente vem acompanhando esses pacientes, então a gente vai perguntando ali durante a dispensação como eles estão, e a maioria deles relata sobre a questão da redução de crises, que eu escrevi ali. Então, como a Gabi falou, não é só a qualidade de vida do paciente, mas é também a redução de custos, visto que a gente tem um medicamento de resgate, que é hoje o Aerolim, o salbutamol, que a gente tem no SUS, e a gente consegue perceber, né, a redução do uso desse medicamento por esses pacientes que receberam essa orientação. Qualidade de vida dos pacientes, sem dúvida. A questão da satisfação profissional, como a Cassi bem falou lá no início, né, a gente vem vivendo um momento muito bacana dentro da nossa profissão, porque a gente até então éramos vistos como profissionais gerenciais, profissionais burocráticos, atrás de papel, e agora a gente está começando a ser visto como profissional assistencial, um profissional essencial na assistência
do paciente, não só vinculado ao medicamento, mas proporcionando melhoria da qualidade de vida dos usuários como um todo. E com isso tudo, então, a criação ou a melhora do vínculo com os usuários e a longitudinalidade do cuidado, que é algo que é tão importante, né, que é tu vincular com o paciente, daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, ele chega lá, ele te vê, assim como tu acompanha ele, ele também te acompanha. E esse vínculo que a gente acaba formando, que faz com que melhore a adesão, faz com que melhore a comunicação. Opa, deixa eu voltar. Deixa eu ver se tem. Isso. O último slide não está querendo aparecer. Bom. Não. Parei de compartilhar a tela. Tá ainda aparecendo para vocês? Não. Tá. O último slide, eu não sei por que trancou. Era o slide que tinha uma foto. Eu vou tentar compartilhar de novo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui. Apareceu, né? Tá Sim, carregando, isso. foi. Esse último slide, então, ele tem a nossa equipe, à esquerda, eu e as outras 2 farmacêuticas, e na foto do meio, então, junto com a nossa secretária de saúde, a Vanderleia, a secretária de saúde adjunta, a Aline, a Wanda e a Paty, que são as farmacêuticas aqui da nossa coordenadoria regional de saúde. Por que eu coloquei essa foto com as gurias também? Porque nada se constrói sozinho, nada a gente consegue fazer sozinho, né? Então, é um trabalho do profissional, mas também é um trabalho que a gente precisa de apoio da gestão para poder executar e desempenhar. Então, era isso. Obrigada.